2025 é o ano que não acaba. Agora não. Por que agora não? Porque 2025 é digamos assim, uma convenção, né, do ano, a virada do ano é uma convenção, ou baseado na tradição. E 2025 vai acabar, mas não agora, porque 2026 quer chegar. E cada ano que passa, nós estamos chegando mais perto da meia-noite. O relógio está apontando quase meia-noite. Mas por que ele não vai acabar agora? Bem, a questão da passagem de um ano para outro foi estabelecida, vamos dizer assim, numa canetada, na virada de um ano para outro. Acontece que em 1582, o Papa Gregório XIII, ele fez com que o dia 4 de outubro de 1582 fosse seguido pelo dia 15 de outubro do mesmo mês. Ou seja, o 4 foi uma quinta-feira e a sexta-feira seguinte foi dia 15 em vez de ser dia 5. Então houve uma supressão de 10 dias para, segundo os cálculos lá que eles fizeram, corrigir 10 dias de erro do calendário juliano. O calendário juliano, por sua vez, foi criado por Júlio César. E Júlio César implantou o calendário juliano no ano 45. Né? O ano anterior foi o ano 46, é chamado o ano da confusão por ter 80 dias a mais. Por que 80 dias a mais? Observe que o calendário anterior ele começava no mês de março, que lá em romano, lá em latim, era Martius. E esse início do ano romano, ele justamente começava na primavera, né? Lá em Roma, Itália, hemisfério norte é a primavera. E o ano novo, então, começava com a grande festividade, que era a festa das flores, exatamente com a abertura da primavera. E o que Júlio César fez, então, ele acrescentou. Então, o que fez Júlio César, ele, aliás, não acrescentou, ele modificou o calendário. O calendário romano antigo, ele começava em março, na primavera, que seguia o calendário babilônico, que por sua vez, né, veio desde os acadianos, né, que justamente deram origem aos babilônicos, e os acadianos já seguiram dos sumerianos, e esses sumerianos foram justamente os patriarcas. Ou seja, o calendário que veio desde os patriarcas, ou seja, desde a criação, eles perduraram até Júlio César. Então Júlio César, simplesmente por sua autoridade, ele alterou a ordem dos meses e mudou o início do ano. O início do ano era em março, né? Só que em março na primavera, ou seja, que equivale hoje a dia 20, 21 de março, com a festa das flores, que começava o ano justamente na primavera. Então ele passou agora a dizer que, estabelecer que o ano começaria em janeiro, né, em homenagem a um deus ainda justamente pagão, Deus Janus, que dava abertura ao ano a partir de 1º de janeiro. Então ele mudou a ordem, né? Como o primeiro mês era março, na primavera, e só que era hoje, na data de hoje é mais ou menos dia 20, 21, por isso que esses 80 dias, porque quando o ano regular, normal, terminou, com 12 meses, ele pegou janeiro e fevereiro e jogou para o início do ano, e fazendo com que esse ano 46 esticasse mais 80 dias, porque os 20 dias foi de março aqui, para poder corrigir, né, tirar esse início na primavera e passar a ser 1º de janeiro. Então precisou de 80 dias no início no final do ano de novo, de 46, né, por isso ficou o ano da confusão, com 80 dias a mais, para poder o ano 45 começar então 1º de janeiro. Claro que essa mudança, né, é uma mudança administrativa, não teve como ter conhecimento expansivo em todo o Império Romano, ou seja, o povão, a maioria não desconhecia essa mudança, mas prefeito de cálculos administrativos, lá dentro do palácio, então reinava esse calendário. Então o que Gregoriano fez foi justamente dar continuidade a esse calendário de Júlio César, uma vez que há relatos de que após a queda do Império Romano, a igreja, né, quando agora passou a dominar o mundo, a Igreja Católica, ela voltou a celebrar o ano em março, né, tanto porque eles celebravam a Anunciação, ou seja, a concepção de Jesus em Maria, né, dia 25 de março. Então eles passaram a voltar ao calendário anterior romano, celebrando o ano 20, 21 de março, aí na primavera. E Gregório então voltou ao sistema juliano antigo ao fazer essa modificação.
Isso para você entender essas alterações, que vejo que realmente o calendário foi mudado, né? Então foi estabelecido através da tradição e de uma canetada, e não realmente porque existe a virada do ano como Deus estabeleceu. E o que foi que Deus estabeleceu? Então, em Êxodo 12:2 nos diz o seguinte: Deus falando, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. No capítulo 12 de Êxodo foi estabelecida a Páscoa, quando o povo de Israel saía do Egito. E Deus deixa bem claro no próximo texto de Êxodo 13:4, quando ele diz o seguinte: hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estás abandonando as terras do Egito. Essa é a versão da King James atualizada, né, que deixa bem claro que era primavera, porque justamente é o início lá entre março e abril atualmente. E o mês de Abibe hoje é o atual Nisan, né? No calendário judaico é o mês de Nisan, que os judeus mudaram, né, de Abibe para Nisan, adotando o nome babilônico. E eles mudaram também o calendário de Deus, né? Eles celebram o ano novo em outubro, entre setembro e outubro, não na primavera, no período da Páscoa, como Deus estabeleceu. E da mesma forma, né, a mesma mudança que foi feita pelo papado, pela Igreja Católica, também os judeus mudaram para outra data, não seguindo o que está na Bíblia. Mas aqui está um calendário que Deus estabeleceu, que ele fez o povo relembrar, porque o povo possivelmente tinha esquecido durante a escravidão no Egito, porque tem um texto lá na Bíblia, né, em Êxodo, que Faraó reclama a Moisés porque está impedindo o povo de trabalhar, né? Porque ele veio já relembrar o sábado, que o povo praticamente podia não ter esquecido, né? Mas na escravidão do Egito não tinha como celebrar o sábado, e eles agora foram instados a celebrar esse dia, e por isso que essa reclamação, de maneira que ao Deus relembrar, estabelecer esse início do ano, ele não estava estabelecendo a partir daquele momento, mas a partir de quando ele criou, de quando ele fez o mundo, exatamente na criação. Como eu falei aqui, como vimos claramente, que até o Júlio César, né, no ano 45, o ano era celebrado justamente na primavera, tanto pelo romano como pelos babilônicos, e assim seguiu o mesmo calendário dos acadianos, que foi do Sumério, que já veio justamente dos patriarcas, e os patriarcas vieram lá da criação, com o primeiro patriarca chamado Adão. Logo, a Bíblia deixa claro que a criação teve início na primavera, e essa data, na primavera, ela pode ser entendida, né, e estabelecida como o primeiro dia, o dia 1 do primeiro mês do primeiro ano, AM, ou seja, Anno Mundi, né, desde a criação. E de acordo com o calendário atual, foi no dia 19 de março de 3.970. Vamos entender? Muito bem, temos aqui um calendário gregoriano proléptico, ou seja, né, eu montei um calendário de 6.000 anos, baseado nas regras do calendário atual. Então, estabelecendo esse calendário conforme a cronologia bíblica. De maneira que o ano 1, Anno Mundi, o ano desde a criação, equivale ao ano 3.970 a.C. Por que antes de Cristo? Porque antes da morte de Cristo foram 4.000 anos. Mas entre o nascimento de Cristo e sua morte, tivemos aí 30 anos no calendário histórico, porque teve mais 4, porque Cristo nasceu no ano 4 AC. Então, como aqui está estabelecido de acordo com o calendário gregoriano, logo a criação não iniciou em 1º de janeiro. Nós não celebramos o Ano Novo em 1º de janeiro, e sim na primavera. E essa primavera, ela teria que cair entre 19 ou 21 de março. Por que não 20 e 21? Porque a criação começou no primeiro dia da semana. Hoje, né, que para nós hoje é o domingo. Então não foi na segunda nem na terça. Foi no domingo, então logo o primeiro dia da semana. Baseado no calendário atual, foi 19 de março, então está aqui dia 1, certo? Isso então, o que vai nos apontar? Que da criação, né, ou para entender a queda, da criação até a morte de Jesus foram 4.000 anos. E esses 4.000 anos nós vamos mostrar aqui no cálculo qual foi o dia que se deu. Observe, 4.000 anos vezes 365,2425, eu estou colocando a fórmula do calendário gregoriano, já que uma vez estou trabalhando aqui nesse calendário. Então nós temos o que foram decorridos desde a criação, 1.460.970 dias. Ok? Então vamos agora ver aonde vai parar esse período. Observe bem que esse calendário, né, um calendário bem extenso, ele foi dividido aqui embaixo por milênios. Então ele vai do ano 1
que equivale a 3.970 a.C., e ele vai se estendendo. Ó. Ele está bem completo. Então nós vamos agora para terminou o quarto milênio, né, porque ele termina os 4.000 anos, então no início do quinto milênio, que é justamente o ano 4001, terminou 4.000, então agora é o início do quinto milênio, porque já se completou os 4.000 anos fechados. E que foi exatamente o ano 31, o ano da morte de Cristo, certo? E aí nós vamos então para a primavera, lá para a Páscoa. E esse quantidade de dias desde a criação, 1.460.970, vai dar exatamente aqui no dia 19 de março do ano 31, quando começa o primeiro ano aí, primeiro dia, né, do ano novo aí, do ano 31. Uma vez que nós vamos ver que desse dia até a morte de Jesus, dia 14, exatamente foi numa sexta-feira, 1º de abril. Então, com base no calendário atual, qual foi o dia da morte de Jesus? Foi no dia 1º de abril do ano 31. Isso no calendário atual. No calendário da época, alguns já pode ter dito que foi de 25 de março ou 28 de março, né? Pode ter ocorrido na época, mas foi a sexta-feira e com base no calendário de nosso atual foi 1º de abril. Então perceba a estratégia de Satanás para encapar essa data e criar como dia da mentira, né? Mas justamente para o povo não tem em mente o verdadeiro significado desse dia. Agora vejam bem, se esse dia 4.000 anos aponta para o início justamente do quinto milênio e 14 dias depois Jesus morre, isso aqui nos faz ver a tipologia do sacrifício de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém no dia 10, foi numa segunda-feira. 4 dias depois ele morre, conforme está o texto lá de Êxodo. Serve a ordem de Deus, né? Aos 10 desse mês, quando Deus estabeleceu a Páscoa, que pediu para Israel imolar o cordeiro, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. E o que vai fazer? E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. E isso é a celebração da Páscoa. Então, Jesus, ele foi um antítipo que cumpriu nele, né, tudo que foi prescrito no Velho Testamento. E isso a gente pode entender que também se aplica às datas, não só os eventos, mas também as datas. E Jesus entrou em Jerusalém no dia 10. Observe o que diz o texto aqui de João 12:1, que diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara. Isso em João 12:1. E que dia foi esse? 6 dias antes da Páscoa. Então vamos ver que a Páscoa é aqui dia 14. Então sempre a contagem bíblica no calendário judaico inclui o dia. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias antes da Páscoa foi o domingo, dia 27. Mas acontece que esse texto ele também diz o seguinte. Observe o texto, 6 dias antes da Páscoa, João 12:1. E depois desse evento, olha, diz aqui, no dia seguinte ao qual? Justamente esses 6 dias antes da Páscoa. Foi quando houve aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus entrou no dia 10. Então o cordeiro foi quando o cordeiro foi separado. 4 dias depois ele morreu, cumprindo exatamente o texto de Êxodo 12, versículo 6. Então Jesus foi um antítipo que cumpriu todo o tipo. E por que dia 14? E por que numa cruz? Isso, para a gente entender isso, tem que voltar lá na criação. Se o paralelo estiver certo, né, se o paralelo estiver certo, como estou dizendo, então o que acontece? É que o primeiro dia da criação, Adão foi o primeiro dia de criação no domingo, dia 1º. No 6º dia o homem foi criado, certo? Está me acompanhando, né? Então o homem foi criado no 6º dia, e o que acontece? No dia 13, que foi a próxima sexta-feira, houve então a queda. E essa queda foi justamente na sexta-feira 13. E como foi que ocorreu essa queda? A serpente subiu em uma árvore, e de cima da árvore, então, fez com que enganou, né, nossos pais, enganou a Eva, fez com que ela comesse o fruto e desse a Adão, e aí entrou o pecado no mundo. E como Jesus tiraria o pecado? Fazendo o mesmo processo. Jesus subiu numa cruz no dia 14, porque o que nós vamos ver aqui? No dia 13 foi o pecado, e no dia 14 foi quando Deus, né, fez
matou um cordeiro ali no Éden mesmo, ele imolou um cordeiro e com as vestes, com a couro do cordeiro, a pele do cordeiro, cobriu Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício e ali foi onde Deus também proferiu a primeira profecia messiânica, né, em Gênesis 3,15, sobre a descendência da mulher, que viria e esmagaria a serpente. Então esse paralelo faz com que, inclusive as datas, elas sejam uma repetição. Assim, no dia 14, Jesus foi pendurado no madeiro para que ali de cima do madeiro ele tirasse o pecado que a serpente colocou subindo no madeiro. Então, por isso também Jesus teve que morrer numa cruz, no madeiro. Não foi simplesmente porque era uma tortura romana, era um meio romano de sacrifício, mas é porque exatamente precisava ser na cruz, porque lembra que quando Deus orientou Moisés para tornar as águas amargas em doce, as águas de Mara, ele mandou pegar um madeiro e jogar na água, que o madeiro queria tirar o amargo, né, do pecado, era o madeiro que iria trazer a salvação. E isso já estava previsto já na palavra de Deus, Cristo como antítipo de que iria morrer numa cruz em um madeiro. Tudo isso foi para vocês entenderem, né, justamente o calendário, como ele está correto, né, como ele está apontando para as datas certas. Inclusive, as igrejas ortodoxas lá orientais, né, as que seguem, continua sendo lá seguindo o Oriente, não aqui do Ocidente, que segue o Papa, a Igreja Católica, mas sim as igrejas ortodoxas, elas celebram o Natal dia 7 de janeiro. Vamos ver por quê? No dia 7 de janeiro? Então observe, aqui tem o calendário gregoriano e aqui tem o juliano, porque elas seguem o calendário juliano, elas não aceitaram a modificação gregoriana, então elas continuaram, essas igrejas ortodoxas continuaram com o calendário gregoriano. E atualmente o calendário gregoriano tem um atraso de 13 dias em relação ao calendário juliano, tem um atraso de 13 dias em relação ao calendário gregoriano. Isso por causa dos anos terminados em 00, depois de 1582, né? O ano 1600, 1700, 1900, que no calendário gregoriano não é bissexto, né? E no juliano continua sendo bissexto. Então percebe que quando chegar o dia 7 de janeiro, vamos ver aqui no gregoriano, o dia 7 de janeiro, ó, aí observe os dias aqui decorridos, 2.189.548 dias, desde a criação, vai ser dia 7 de janeiro. No juliano, esse dia 2.189.548 dias, justamente para ele, vai ser dia 25 de dezembro. É por isso que, enquanto para nós aqui, quando a gente chegar 7 de janeiro, então no juliano, para a igreja ortodoxa, eles vão celebrar o Natal lá, quando para nós for 7 de janeiro, porque eles estão atrasados aí 13 dias em relação a nós, devido que eles continuando com o calendário juliano. Então observe que mostra, né, a exatidão do calendário gregoriano e juliano, que ainda está em vigor para as igrejas orientais, né, ou as igrejas ortodoxas. E exatamente vai ser nessa data de 7 de janeiro que eles vão celebrar o Natal lá. Então mostrando a veracidade desse calendário, né, de que ele está correto. Vamos demonstrar para vocês o cálculo da morte de Jesus, né, no quinto milênio aqui que nós teríamos aqui. Mas eu já demonstrei, né, que 4.000 anos vezes o calendário gregoriano, aliás, 4.000 vezes 365, 24, 25, 1.460.970, foi quando justamente começou que o dia 1º do ano 31, já demonstrei para vocês isso. Uma outra confirmação do calendário, né, de que nós estamos realmente na data certa, não estamos na data errada, não estamos em tempos errados, estamos exatamente na data certa, embora com as modificações do calendário, né, mas nós não estamos perdidos no tempo. Observe o dia 22 de outubro de 1844. Eu perguntei ao ChatGPT, aqui ao copiloto, em que dia da semana foi o dia 22 de outubro de 1844. Então eles confirmaram que foi em uma terça-feira. Isso também foi confirmado pelo Gemini aqui. Também, vamos ver aqui, ele me deu essa data, né? Em que dia da semana foi o dia 22 de outubro de 1944. Então foi aqui a pergunta, né? Uma terça-feira. Inclusive criando essa figura daqui, mostrando que foi numa terça-feira. E o calendário que eu estou mostrando para vocês, ele está corretíssimo. Observe que aqui é 22 de outubro de 1844, foi uma terça-feira, né? Domingo aqui em vermelho, segunda, terça.
Então, só para demonstrar mais uma vez que nós estamos na data certa, né, no tempo certo, mesmo com as modificações do calendário, não estamos perdidos no tempo. Dia 22 de outubro foi numa terça-feira, e isso está comprovado aqui no calendário, quando o dia 22 de outubro foi uma terça-feira. E por que esse cálculo? Esse cálculo de 22 de outubro, observe agora que eu quero demonstrar para vocês. Aqui o ano 457 foi o ano que teve início a profecia de Daniel, Daniel 8,14, né, 2.300 tardes e manhãs, é calculada no ano 457, que foi o 7º ano do rei Artaxerxes. Então esse ano corresponde ao ano aí 3.514 depois da criação, né, 3.514 AM, o ano depois da criação. Já o ano de 1844, ele corresponde ao ano, vamos ver aqui, 5.814, desde a criação. Então é o ano 1844, corresponde a esse ano. E agora vamos ver quando foi que surgiu o decreto de Artaxerxes, com base aqui nesse tempo. Então, no ano 457, nós vamos ver que, calculando a partir de 12 de outubro, observe aqui, 12 de outubro, foram decorrer aqui 1.283.304 dias. Bora lá, 1.283.304. 1.283.304 dias vezes, isso aqui vezes 365, 24, 25, que é a fórmula do calendário gregoriano. Então nós vamos ter aí, calma, isso aqui vamos primeiro calcular a diferença de ano. Observe, o ano 1844 é o ano 5.814. O ano 457 a.C. é o ano 3.514. Então observe que dá exatamente 2.300 tardes manhãs, ou 2.300 anos. Vezes o calendário gregoriano, então nós temos aí 840.057 ou 58 dias. Então nós arredondamos aqui para maior, 58 dias, 840.058 dias. Então agora, pegando os dias decorridos de 1.283.304 dias mais 840.058 dias, nós vamos para o dia 2.123.362. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs, partindo de 12 de outubro do ano 457, nós vamos chegar em 22 de outubro de 1844, o ano 2.123.362, conforme exatamente aqui está demonstrando o cálculo aqui da calculadora, e é um cálculo puramente matemático, certo? Então, comprovando também que o calendário está correto, né? Isso, como eu mostrei para vocês, foi um calendário baseado no calendário gregoriano e um calendário de 6.000 anos. Bem, até agora que mostramos para vocês, só para comprovar que o calendário que seguimos. Então vamos agora ver que o ano novo bíblico, ele vai começar no dia 29 de março de 2026. Ou seja, né, o primeiro dia do primeiro mês do ano 5.996 vai começar em 29 de março. Vamos demonstrar mais uma vez agora justamente pelo calendário. Vamos aqui ver o calendário gregoriano e o ano que nós estamos nele aqui, 2025. Então o ano 2025, ele é o ano 5.995, certo? Então quando ele termina, né, ele não vai terminar conforme nós vimos, em 31 de dezembro de 2025, porque isso aqui é uma convenção gregoriana, né, do papado que mudou o calendário de Deus. E então, quando vai ser? Então vamos fazer o cálculo. Então nós vamos entrar no ano 5.996, logo precisamos entender que tem decorrido, então já decorreram 5.995 anos. Quando é que termina o ano 5.995? Então vamos multiplicar pela fórmula do calendário gregoriano, justamente baseado nesse calendário que nós estamos, né? E vai dar então 2.189.628 dias, ou de 628 para 629. Então, quando é que vai cair essa data? Então, partindo, mais uma vez, né, partindo do início da criação, no dia 1, então eu tenho agora percorrer 2.189.628 dias. E aí, aonde eu vou chegar essa data aqui no Gregório? Então, bora lá, 2 milhões, nós vamos ter aqui em
28 aqui, 628 para 629. Então 629 é 29 de março. Temos aqui 29 de março, certo? Então, exatamente, veja que não tem como apontar para dia 19, porque embora o início lá do ano da criação foi dia 19, mas devido à supressão de 10 dias no calendário, né, gregoriano, ainda para atrapalhar mais ainda, então o nosso ano novo não vai cair no dia 19 de março, mas dia 29 de março, 10 dias depois, nós vamos celebrar o ano novo bíblico. Esse é o ano novo que Deus quer que a gente celebre, porque está na Bíblia. Foi Deus que determinou que o ano novo começa na primavera. Embora nós sabemos que lá no Irã eles seguem um calendário persa e eles vão lá celebrar o ano novo exatamente na primavera. Eles vão celebrar lá no dia 21 de março, né, que é o cálculo da primavera no nosso calendário atual é 21 de março. 21 de março, primavera, lembre-se que em relação ao hemisfério norte, né, Israel, a Itália, os Estados Unidos, a Europa, para nós aqui do hemisfério sul é outono, mas sempre que eu estou me referindo aqui ao calendário bíblico é levando em consideração o hemisfério norte. Dessa maneira, nós podemos celebrar um ano novo, não o ano 2026, porque o ano 2026 é baseado aí na convenção do Romana e Gregoriana, mas o ano 5.996 nós vamos celebrar então em 29 de março de 2026, né? Então poderia perguntar, tem algum erro celebrar aí essa virada, 31 de dezembro para janeiro? Bom, isso aí é uma convenção, é uma tradição gregoriana. Se não ferir a Bíblia, é apenas uma festividade, mas não é a virada realmente, de fato, do ano bíblico, né, do ano estabelecido por Deus. O ano que Deus estabeleceu, ele inicia na primavera. Então, os que comemoram essa virada do ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2006 é baseado na tradição da Igreja Católica pela imposição do poder romano. E enquanto o ano bíblico, o ano novo bíblico, ele aponta para a primavera e os cálculos indicam aí de 29, né, a virada do dia 29 para o dia 30 de março. Então, o dia 1º, aliás, dia 29, né, e fazer essa virada do dia 29 para o dia 30. É a celebração do ano novo, quando começa o ano 5.996. É assim que a Bíblia estabelece esse início do ano, porque a criação teve início na primavera. E na época, na primavera, foi dia 19 de março do ano 3.970, que foi o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, quando Deus lá estabeleceu. Com isso, vai apontar para se nós vamos chegar ao ano 5.996, então nós vamos chegar ao ano 6.000, nesse período entre 29 de março de 2030 a 29 de março de 2031. Esse é o período de um ano em que vai estar decorrendo os 6.000 anos. E os 6.000 anos é um período muito esperado, de grande expectativa, porque ele tem não só um sentido, mas um valor escatológico. Dos 6 dias da criação, cada dia por 1.000 anos, conforme 2 Pedro 3,8 e Salmo 94. Então, ao final dos 6 dias da criação veio o 7º dia de repouso, de descanso. Assim, o 6º milênio será seguido por 1.000 anos. 1.000 anos que fala Apocalipse 20, que é 1.000 anos no céu. 1.000 anos que é continuidade de um período de 6.000 anos. E então, esse período de 6.000 anos ele vai ter início, né, entre 29 de março de 2030 a 29 de março de 2031. Por isso que tudo aponta para esse período. Claro que eu quero deixar bem claro, né? Vamos fazer outro cálculo. 6.000 anos. 6.000 anos vezes o calendário gregoriano, 24, 25, porque o calendário solar ele é 24, 21, 875. Dá uma diferença entre 1 a 2 dias, né? Mas para a gente entender a partir do calendário, nós vamos usar esse cálculo. Então, 6.000 anos do calendário, ele dá um total de 2.191.455 dias. Como esse número ele é divisível por 7, né, dá uma divisão exata, isso indica que é um dia de sábado, né, porque
A criação, lembre-se que 7 dias, o sétimo dia foi o sábado. Então, a cada 7 dias, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, são múltiplos de 7. Então, o dia para ser sábado, ele tem que ser múltiplo de 7. Eu vou demonstrar mais uma vez. Sábado passado, né, o último sábado que passou foi 27 de dezembro de 2025. Hoje é 29, né? Então, foi 27 de dezembro. Então, foram decorridos aí, vamos ver aqui, fazer esse cálculo aqui. Foram decorridos aí 2.189.537 dias, nesse dia 27 de dezembro de 2025. Então, eu vou dividi-lo por 7. Tem que dar uma divisão exata. Se não desse, não era sábado. Então, observe que a divisão exata confirma que é um dia de sábado. Logo, esse período também de 6.000 anos, vezes o calendário gregoriano, nós temos aí 2.191.455 dias dividido por 7, é um dia de sábado. E o calendário vai mostrar isso. Nós vamos ver aqui que ele aponta para o final desse período, do último dia dos 6.000 anos, aponta para 29 de março, que é um sábado. Então, o dia 29 de março é o último dia dos 6.000 anos. Logo, no domingo seguinte, nós vamos ter o início do 7º milênio. Isso pré-feito de calendário. Não estou dizendo que o mundo vai se acabar no dia 30 de março de 2031, nem que Jesus vai voltar. Isso aqui é um cálculo, né? Isso aqui é cronologia, baseado na cronologia bíblica, é um cálculo matemático. Mas sabemos que Jesus morreu 14 dias depois do início da criação. Aqui aponta para o início da criação. 14 dias depois, então, vai dar dia 13 de abril de 2031. Então, o 6º milênio de pecado termina no dia 13 de abril. O 6º milênio da criação termina no dia 29 de março. E os 6.000 anos de pecado, quando Jesus morreu na cruz, a partir foi 4.000 anos, 2.000 anos depois, então aponta para 13 de abril, como início do 7º milênio. Ou seja, o último dia dos 6.000 anos seria 12 de abril, também um sábado, ele termina sempre no ciclo semanal. E o 7º milênio, então, começaria 13 de abril. Mas aqui, prefeito de calendário, sim, o 7º milênio varia aqui entre 30 de março a 13 de abril. Isso prefeito de calendário. Agora, prefeito de fim de mundo, volta de Jesus, não, eu não estou afirmando isso, entendam bem. Isso não é profecia, isso aqui é cronologia. Então, são os cálculos que estão demonstrando isso, e o calendário que nós estamos entendendo a correção dessas datas, dessas mudanças, a gente está no tempo certo e na data certa, conforme é só entender o tempo que nós estamos vivendo. Estamos no ano 5.995 e a partir de 29 de março, de 29 para 30, nós vamos ter a virada do ano 5.995 para 5.996. E aí, então, fica faltando 96, 97, 98, 99, 6.000, 5 anos completo. Vai ficar faltando 5 anos completo para terminar os 6.000 anos. E aí vem sempre essa expectativa. Isso porque o mundo vai estar continuando do jeito que está, porque a Bíblia diz, tanto lá em Daniel, que nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não jamais será destruído. Quando a pedra vem e cai nos pés da estátua, ou seja, nos dias dos reis, eles vão estar aqui nesse mundo. O próprio Jesus indica que o mundo vai estar como no dia de Noé e de Ló, ou seja, comprando, vendendo, casando, dando casamento, plantando, colhendo, construindo. Então o mundo não vai estar destruído por guerras nucleares nem bomba atômica, O mundo vai estar caminhando e até certo ponto no seu fluxo normal, Então, os estudiosos da Bíblia, os que estão entendendo os tempos que está vivendo, é que vai entender exatamente em que tempo nós estamos. E entender o tempo, não só dos sinais, mas também os tempos cronológicos, é fundamental para a gente saber o tempo que nós estamos. Então, que Deus abençoe a todos, dando sabedoria e entendimento para compreender tudo que aqui nós ensinamos, e o que aqui queremos passar é que o ano 5.996 ainda vai ser celebrado em 29 de março. O que vai ser celebrado agora, na virada de dezembro para janeiro, é apenas a mudança do calendário. A mudança do calendário gregoriano de 2025 para 2026, porque assim foi estabelecido pela tradição católica. Mas a mudança que Deus quer que a gente celebre, de acordo com a sua palavra, é a mudança, então, que vamos aguardar do ano 5.996 e 29 de março.
Deus abençoe a todos vocês.